Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu estou. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Finalmente voltei depois das minhas férias de março e também viram aí na thumb a novidade? Ai, gente, eu tô grávida, mamãe do ano. E vou deixar linkado aqui, eu já tinha colocado um vídeo aqui no canal mostrando a reação dos nossos amigos e familiares quando foi dada a notícia, mas como eu não coloquei explicitamente sobre o que era, pode ser que muitas pessoas não olharam porque não sabiam, mas estamos muito felizes, eu e o Bico, com esta novidade. Mais pra frente eu vou fazer alguns vídeos contando mais relatos sobre isso pra vocês. Mas o de hoje vocês já viram aí na thumb. Sim, eu fiz a oração de Arcanjo Miguel para ficar grávida, mas eu vou explicar o porquê, né? Então chega de enrolação, bora botar essa vinheta e falar tudo sobre isso, o que aconteceu. Meus amores, uma explicação rapidinha para vocês o porquê eu estava tanto tempo sumida. Tem o fato das férias? Tem, porque o meu esposo tirou férias de 10 de março até agora, né? Até 9 de abril. E nós tínhamos planejado e marcado muitas coisas nesse meio tempo, então por isso eu estava bem sumida, porque eu quis aproveitar esse período, quis curtir muito o Bico, ainda mais a gente sabendo, né, que estamos carregando o nosso bebezinho, então nós estávamos curtindo pra caramba, viajando muito. A gente fez trilha, a gente visitou parentes, foi pra praia, foi pra serra, foi pra tudo que é lugar que vocês possam imaginar. Eu fiz uma viagem sozinha também nesse mês com uma amiga pra águas termais aqui no Rio Grande do Sul. Então, enfim, vocês já entenderam, né? Eu estava muito passeadeira, isso me deixou cansada. Mas antes disso, gente, o único sintoma da gravidez que eu tive até agora foi um sono. Mas um sono que agora que eu estou no segundo trimestre está passando, assim, eu tô me sentindo bem ativa. Mas em fevereiro, gente do céu, parecia que o meu cérebro tinha derretido, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia fazer nada direito. Então é por isso, vocês sabem, né? Meu vídeo sempre vai ter um latido, vai ter a moto, é o barulho do avião, eu já estou acostumada. Então, é por isso que eu estava tão sumida. Sem contar que quando a gente fica grávida, né? A cabeça só quer pensar nisso. Tanto que olha aí o vídeo sobre o quê, né? Sobre essa oração que eu fiz 9 de setembro do ano passado. Eu estou guardando isso aqui há meses pra vocês não têm noção da minha emoção. E eu acredito que vai ficar vídeo 1 e vídeo 2, porque olha isso aqui. Tudo isso aqui e tudo isso aqui. Meus queridos, essa vez foi muito mais forte do que o meu outro vídeo de Arcanjo Miguel. Por isso, eu vou deixar aqui também linkado a minha primeira experiência com esta oração, porque lá eu explico tudo, que oração é essa, de onde surgiu, blá, 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 que eu não vou falar nessa. Essa aqui é direto a minha experiência. Bora começar? Por que eu quis fazer uma oração de Arcanjo Miguel para ficar grávida? Eu tinha dificuldade de engravidar? Não, porém, temos uma questão, que é a seguinte. Eu já relatei em diversos vídeos sobre isso, sou uma pessoa acima do peso, acredito que a minha cara e o meu semblante aqui não escondam muito, mas de vez em quando eu falo isso pra vocês. E eu não sou só acima do peso agora, que eu tenho 30 anos. Eu sou acima do peso desde, tipo assim, de que eu nasci, entenderam? Eu já era uma criança gordinha, uma adolescente gordinha, uma adulta gordinha, tá? Então, desde a primeira vez que eu fui em uma ginecologista, que eu tinha 13 anos, ela virou pra minha cara e falou assim: olha só, tu tem SOP, síndrome do ovário policístico. Ela falou isso olhando pra minha cara. Ela não falou isso com exames, tá, gente? Quero deixar isso bem claro. Tu tem SOP porque tu tem muita acne aqui nessa região, porque tu é acima do peso, porque tu tem papada, porque tu tem a barriga saltada. Com certeza tu tem SOP bem assim, exatamente como eu tô falando. Então, por conta disso, tu tem que tomar pílula, que é o Diane 35. É o legítimo, quem conhece sabe, né? Então tu tem que tomar essa pílula, porque essa pílula é o tratamento. Sabe por quê?
Porque senão o dia que tu quiser ficar grávida, tu não vai conseguir, tu vai ficar infértil. Imagina tu ter 13 anos, que tu... Eu, pelo menos, tá? Eu estou falando o meu relato. Eu, com 13 anos, eu nem pensava no ziriguidum. Aí, tu vai na ginecologista, porque tu tá naquele início de vida ali de ter menstruação e acne, então aquilo me incomodava. E aí, tu já recebe um diagnóstico de: se eu não me cuidar, eu vou ser infértil. Então, desde os 13 anos, eu tinha na minha mente isso. Eu possivelmente vou ser infértil, porque eu sou acima do peso, porque eu tenho SOP. E em um determinado momento, ela me deu um exame dos meus ovários. Quando eu fui fazer, o médico que fez falou assim: olha só, Bruna, não tem nada nos teus ovários. Porque estava dizendo na requisição, né, que era pra ver se tinha cistos e tudo mais, e ele falou: não tem nada? Isso aí eu devia ter uns 16 anos, tá, gente? E aí eu cheguei com esse exame lá pra esta gineco, eu tomando pílula, lembra, né? Já tava tomando pílula. Aí, com o examezinho lá embaixo do braço, e eu disse pra ela: olha, o médico falou que eu não tenho nada. E ela ficou possuída. Ela disse: mas eu estou falando que tu tem. O problema é que tu pode vir a desenvolver. Eles não apareceram ainda, mas tu tem todas as características que... Vocês já entenderam, né, gente? Assim, eu ia numa médica muito estúpida. Eu não sabia disso. Era a única ginecologista que eu tinha ido na vida, né? Então, eu fiquei com ela até os 21, tipo 22, 23, não me lembro com que idade que eu troquei esta gineco por outra. A outra gineco, eu comentei sobre isso com ela, eu disse: mas nunca teve um exame que falou e tudo mais. Ela falou: não, vamos fazer então. Aí ela viu que realmente não tinha nada e falou: sei lá, fica a teu critério, entendeu? Se tu quer parar, não quer parar. Eu tentei parar um ano de tomar, foi em 2019, que eu relato muito pra vocês, que foi o pior ano da minha vida, então eu não aguentei e eu voltei a tomar porque eu não aguentava ver a minha imagem. Naquela época eu tava com um problema no dente. Esse meu dente aqui não é verdadeiro, tá, gente? Ele é tipo uma capa. E aí ele tinha uma mancha enorme, assim, ó, escura. Então eu já tinha aquele dente escuro, o meu rosto cheio de acne, eu tava com 106 quilos, eu não conseguia me ver. Então a pílula foi tipo assim: pelo menos uma dessas coisas eu vou eliminar. Voltei a tomar. E aí eu parei de tomar em 2021, eu acho. Acho que foi 2021 ou 2022 que eu parei de tomar pílula, porque eu queria ver. Eu queria ver como era meu ciclo menstrual, eu não sabia. Porque aquela vez que eu tinha parado, ele era todo desregulado. Porque imagina, 500 anos tomando pílula, né? Vinha, tipo assim, a cada 40 e poucos dias vinha menstruação, enfim. Foi bem bizarro, e até porque essa época eu estava passando por estresses extremos no meu ambiente de trabalho. Então agora, quando eu tinha largado para empreender, eu consegui ver como realmente era a minha menstruação perfeita. 28 em 28 dias. Já tinha trocado de ginecologista, já tinha visto que realmente não tem ovário policístico porcaria nenhuma. Isso foi um julgamento da médica lá atrás, sei lá, gordofóbica provavelmente. E então, gente, eu já sabia que eu não tinha o que tinha sido falado. Mas isso não significa que a minha mente tinha absorvido isso. Então, quando nós decidimos que nós iríamos ter filho, porque foi planejado, eu achei que seria interessante fazer uma oração de Arcanjo Miguel para limpar a minha mente desse monte de tralha que eu adquiri ao longo da minha vida, quanto ao meu sobrepeso, quanto a ser tocado o terror de que uma gravidez com sobrepeso é horrível, de que as pessoas com sobrepeso são inférteis e, enfim, uma série de fatores. É tão infértil que eu fiquei grávida em 1 mês, né? Então, assim, nós não podemos falar amém para tudo que nos dizem. Nós temos que pesquisar muito, mais claro, né, gente? Nós temos que ver se nós estamos saudáveis, tudo mais. Vocês sabem que eu sou pessoa que sempre toco aqui no assunto de que eu lutei e de vez em quando tenho que ficar de olho com a compulsão alimentar, de que eu faço muito exercício físico, de que eu me alimento bem, eu tomo muita água. Então eu sou uma pessoa acima do peso,
Mas, por exemplo, agora na minha própria gestação, estou fazendo os exames e está tudo bem. Então, tu tem que ficar de olho. Se a partir do momento que o teu sobrepeso está te deixando uma pessoa não saudável, o que já aconteceu comigo, quando eu tava lá nos 106 quilos, eu tava ficando toda estoporada, daí tu tem que dar um basta nisso. Mas nós não podemos deixar também as pessoas tocarem o terror como ser acima do peso, acabou a tua vida, tu não consegue fazer mais nada, tá? Por isso eu estou fazendo essa introdução tão grande aqui, porque eu acredito que muitas pessoas vão abrir esse vídeo por talvez terem problemas mesmo de infertilidade, ou talvez terem diagnósticos parecidos com os meus, estarem em desespero porque alguém falou alguma coisa e o nosso cérebro internalizou. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu não gosto que alguém me fale uma coisa e eu digo amém. Bom, meu pai e minha mãe sabem bem. A minha mãe assiste todos meus vídeos, ela vai poder comentar aqui. Bota aí nos comentários, Dona Ricarda, como é que eu era como tua filha. Extremamente questionadora. E eu sempre fui isso pra tudo na vida. Mas tem pessoas que não são. Tem pessoas que não filtram. E eu não tô criticando, estou falando que é um fato. Tem pessoas que não conseguem filtrar. Então alguém vira com 13 anos e fala, tu vai ser infértil? A pessoa, eu vou ser infértil. É isso aí, né? Então o corpo absorve e aí muitas vezes sai nos exames não tem nada, mas a pessoa não fica grávida. Então por isso eu acho importante sim fazer uma limpeza dessas para nós nos prepararmos nosso campo do energético, tá? Então vou contar para vocês aí algumas coisas que aconteceram ao longo desta oração. A primeira delas, tá? Eu quase dormia fazendo. Todos os dias assim, o olho chegava e fechando. E isso que eu tava fazendo lendo. Eu não estava fazendo ouvindo áudio. Só para vocês saberem, nesse exato momento eu tô fazendo um terceiro ciclo para um outro objetivo. Mais pra frente eu conto para vocês. E dessa vez eu tô fazendo com áudio e enquanto a pessoa tá falando eu leio. Tá sendo super tranquilo. Dessa vez aqui eu fazia lendo no site e mesmo assim eu lá assim, ó. O que eu senti quanto a isso? Uma resistência. Até porque, gente, eu tinha muita coisa para ser limpa. Não é só esses diagnósticos médicos, depois vocês vão ver o resto. Então parecia uma resistência do meu corpo, aquela limpeza, e daí vem um sono, mas um sono, que misericórdia, né? Mas ao mesmo tempo que estava me dando esse sono durante a oração, nos primeiros dias, eu estava me sentindo bastante ativa para resolver questões do trabalho e organização e limpeza da minha casa. O que eu senti nisso também? Quando tu tá se preparando para uma gestação, tu começa a pensar como que vai ficar a tua vida depois. Não dá para adivinhar, isso todo mundo já disse para mim. Não tem como se preparar 100%, a gente não controla como vai ser, a gente não controla nada na nossa vida, na verdade, né? Essa é a maior realidade que tem. Mas pelo menos a gente começa a imaginar. Será que eu vou botar na escolinha? Não vou? Quanto tempo eu vou ficar em casa com a criança? Como é que vai ser minha licença maternidade? Como é que vai ficar a minha casa? Porque, por exemplo, eu moro numa casa de 2 quartos. E um dos quartos é, até então, um quarto de visita. E escritório do bico. E nós vamos desmanchar tudo isso, né? Eu migrei pra cá, essa parede de tijolo. Eu tô vindo trabalhar aqui. O bico vai ter o escritório dele, onde eu fazia os vídeos antes. Aquele que tem as 2 portas atrás. E o quarto, aquele vai virar o quarto do bebê. Então, tu começa a pensar nessa organização. E eu senti que eu estar nesse primeiro momento bastante ativa para resolver essas questões de trabalho. E essa organização veio em relação a isso. Em pensar, ó, que legal. Eu tenho que trabalhar, sim, eu tenho que me desenvolver, eu não quero parar de trabalhar. Mas, né, também pensar como que vai ficar essa organização da minha vida. Então, foi algo que eu me senti super bem na época. Até que voltei a sentir dores no tornozelo. Não sei se eu já falei isso aqui em algum momento. A minha perna esquerda, ela tem o pé torto. O meu pé é torto. Quando eu fiquei com muito sobrepeso, eu quase morria de dor no tornozelo do pé esquerdo. Era horrível, horrível.
porque tava forçando, né? Era muito peso em cima. Então, eu simplesmente não conseguia mais, por exemplo, caminhar de chinelo, de rasteirinha. Tênis, tipo All Star, jamais. Só tênis se fosse tênis reforçado de academia. Eu não conseguia mais ficar em pé por muito tempo com coisas que não fossem muito confortáveis. E eu, na época, era professora, ficava o dia inteiro em pé. Então, eu tinha muita dor. E conforme eu fui emagrecendo e também eu fui fortalecendo com exercícios físicos, com caminhada, com musculação, essas partes do meu corpo, essa dor tinha sumido. E no período que eu fiz essa oração do Arcanjo Miguel, eu voltei a sentir dor no tornozelo. O que eu senti quanto a isso? O que eu falei antes pra vocês? Por que eu quis fazer toda aquela introdução? Porque o fato de eu ter sobrepeso foi uma coisa que movimentou negativamente muitas áreas da minha vida por muito tempo. Quando tu é uma pessoa obesa, gorda, acima do peso, seja lá como tu se intitula ou te intitulam, as pessoas decretam muitas coisas para nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado. Olhem os relatos das mulheres gordas falando. Várias delas passaram por situações que a família inteira ficava dizendo: se tu seguir gorda assim, tu nunca vai ter alguém que queira namorar contigo, tu nunca vai ter alguém que te ame, tu não vai arrumar emprego. Gente, que coisa mais horrível, a tua própria família ficar decretando um monte de coisa ruim pra ti. Eu, graças a Deus, eu não tive isso, tá? Claro, um bullyingzinho ou outro familiar por ser acima do peso, tá? De vez em quando rolava, mas assim, não nesse ponto, tá? Eu sofri isso muito mais de parente, porque pra mim família era meu pai, minha mãe e minha irmã, tá? Agora, eu sofri sim muitas comparações de parente, mas era sempre falando da saúde. Ai, eu estou preocupada com a tua saúde, ai, não sei o que, ai, porque sabe aquela coisa, ai, se tu perder só tantos quilos, tu vai ficar linda, tu já é linda de rosto, ai, que blá blá blá. Era mais nesse sentido que eu passava. Da pessoa não querendo ver a minha imagem gorda, aquilo incomodava ela. Isso é o quê? Uma pessoa gordofóbica, uma pessoa que tem nojo de pessoas gordas, que não gosta. E é o que mais tem na nossa sociedade, né, gente? Mas essa coisa de tu ser gordo, acima do peso, gordinho, fofinho, e as pessoas ficarem decretando coisas, isso muitas vezes internaliza. E uma coisa que eu ouvi por muito tempo é que grávida e acima do peso não dava certo, porque a grávida fica completamente doente da eclâmpsia, da diabetes gestacional, e que o bebê pode sofrer um monte de consequências, e que isso, que aquilo, que aquilo. Então, imaginem a minha psique lutando com o fato de que eu queria ficar grávida, mesmo que ano passado, lembrem, eu fiz isso aqui em 2023, comecei 9/9, né? Comecei, essa data era um portal, eu lembro, por isso que eu quis começar aqui. Eu tinha feito todos os exames que vocês possam imaginar no passado. Eu fui em ginecologista, em endócrino, nutricionista e tudo. Olha, tudo que é médico que vocês possam imaginar, eu fui ano passado para eu ver como eu estava. E os meus exames estavam bons. Tava tudo ok. Não tinha nada demais que... tu não pode engravidar de jeito nenhum com esse exame aqui, ó. Se tu engravidar com essa tua glicose, vai dar ruim. Não. Tudo perfeito. Só que tu ouve tanta coisa que o inconsciente guarda. Então eu senti, quando eu voltei a sentir essas dores no tornozelo, eu senti muito a minha cabeça quase como se fosse querendo me impedir de tomar esse passo. Mas tu tem sobrepeso, mas olha aqui, ó, olha essa dor aqui, lembra como é que era? E também nos toca muito o terror sobre quantos quilos tu vai engordar na gestação, né? E aí eu lembro que eu criei um medo de eu ficar grávida e ficar muito acima dos 100 quilos, porque quando eu fiquei lá com meus 106 quilos foi horrível, tá? Então, é isso. Eu senti que essa dor no tornozelo veio muito nesse sentido. É como se ela fosse aquela limpeza do Arcanjo Miguel querendo entrar e aquelas crenças limitantes, todas aquelas coisas que eu ouvi conflituando com a limpeza, ok? Aí, foi passando os dias, o que aconteceu? Juntou tanta coisa para fazer que começou a ficar difícil dar conta de tudo. E qual foi o recado que eu entendi aqui?
que eu precisava, na ocasião, aprender a colocar limite nas coisas. Limite de horário, limite de quantas tarefas por semana, por dia, porque muitas vezes eu me via querendo abraçar o mundo e depois acontecia isso aqui. Eu não dava conta, eu prometia para a pessoa que ia entregar num dia, não conseguia, ficava extremamente mal, porque se tem uma pessoa que me cobra, sou eu mesma. Ninguém precisa arrancar o meu couro porque eu já faço isso sozinha. Então, eu enxerguei nitidamente o quanto eu precisava aprender a colocar limite, principalmente de novo falando. Se eu estava fazendo essa limpeza porque eu quero ficar grávida, queria ficar grávida, o que vai acontecer na vida de uma pessoa que tem filho? O tempo vai ficar reduzido. A tua energia, a tua atenção vai ficar muito voltada para a criança. Então, como é que tu vai ficar se comprometendo com um monte de coisas e depois não dar conta? E aí, tu ficar completamente abandonado de si, né? Não lembrar mais de si mesmo, não conseguir cuidar bem da criança, daí se sentir culpada, porque todo mundo fala uma frase que eu não gosto, que é uma frase que diz assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não gosto dessa frase, acho uma crença limitante tenebrosa, não pretendo ficar falando, justamente porque eu estou trabalhando aqui, ó, muito, não só com a oração do Arcanjo Miguel, mas com diversas outras coisas, para eu não internalizar esse tipo de coisa que as pessoas ficam macetando o tempo inteiro na nossa cabeça. Então, o que vem essa culpa? Essa culpa vem de a gente querer dar conta de tudo e não dar conta de nada. Então eu entendi que eu tinha que ter prioridades e aprender a colocar limites e dizer não. Isso virou muitas chaves para mim do ano passado para cá, muitas mesmo. Outra coisa que aconteceu, eu sonhei que o meu dente do implante caiu. Eu comentei antes que esse meu dente aqui é falso, né? Ele é um implante. Quando eu tive esse sonho, eu vi muito nitidamente a questão da autoimagem. Notem como eu estou hoje para vocês. Isso aqui é o meu normal, tá? Eu dei uma maquiadinha só pro vídeo, né? Botei um batonzinho aqui básico, passei um contorninho, um negocinho, bem pouquinho. Mas eu gosto de fazer as minhas unhas, gosto de botar uma roupinha legal, meu óculos em brinquinho, tá? Vocês entenderam, né? Gosto de estar aí levemente ajeitadinha, não é assim aquela coisa, né, o cílio desse tamanho, aquele bocão, batonzão, não é pra tanto, mas também eu não gosto de estar desarrumada, tanto que eu trabalho em casa, de manhã, quando eu acordo, depois que eu faço todas as coisas que eu tenho que fazer, eu já tiro meu pijama e ponho uma roupa de trabalho, eu passo o dia com essa roupa, ó, essa roupa aqui, eu não botei pra gravar o vídeo, é a minha roupa de trabalho, eu estava trabalhando hoje, coloquei essa roupa. Eu tenho uma questão com a minha autoimagem. Eu gosto de me ver como eu estou me vendo aqui, tá? Eu não gosto de me ver, vou usar o seguinte termo, desleixada, tá? Eu não gosto de me ver assim. Por quê? Vocês sabem quais arquétipos que eu uso? Jessica Rabbit, pavão. Como é que a Jessica Rabbit e o pavão vão sair na rua tudo estrupiado? Não. Quero sair arrumada, então eu não gosto que me vejam toda errada, eu não gosto. Quando eu tive esse sonho do dente cair, porque isso já aconteceu algumas vezes na minha vida quando eu não tinha implante, de acontecer alguma coisa e cair o dente, tu pensa assim no constrangimento que aquilo traz. E o dente, ele é uma coisa que chama muita atenção, pessoal. Se tu tem um dente manchado, se tu não tem um dente na boca e tu sorri, aquilo chama mais atenção que qualquer outra coisa no teu rosto. É muito forte o quanto o dente puxa a imagem que a pessoa tem de ti. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão de gravidez, porque outra coisa que muita gente fala é que a mulher, depois que ela tiver filho, ela não consegue dar mais atenção para ela mesma, principalmente no período do puerpério, e que tá tudo bem, possivelmente vai acontecer comigo também. Mas eu sentia que, quando eu tive esse sonho, que naquele momento aquilo era uma preocupação para mim. Naquele momento aquilo era uma coisa de, meu Deus, será que eu vou me abandonar? Será que eu vou esquecer de mim mesma? Só que aí eu fiquei pensando em diversos fatores sobre gestações, né? Quando eu vejo a vida de diversas pessoas, tem pessoas que têm uma gestação num trabalho extremamente estressante,
num relacionamento extremamente estressante, numa situação de vida horrível, com o financeiro extremamente abalado. Aí nós já estamos cheias de hormônios. Tu vai parir o bebezinho e tu vai ter mais hormônios ainda envolvidos naquilo. E daí imagina tu estar vivendo este caos da tua vida enquanto tá rolando tudo aquilo. Que atenção que tu vai dar para si mesma? Como que tu vai se encontrar? Como que tu vai lembrar de ti no meio de tudo isso? Eu acredito que esses fatores influenciam muito, sim. Então, quando eu enxerguei isso aqui e eu vi que a autoimagem, pelo visto, seria alguma questão, eu comecei a trabalhar em mim mesma em primeiro lugar, que estaria tudo bem, né? Estaria tudo bem se chegar nesse momento e eu não conseguir dar atenção nenhuma para minha imagem, porque eu vou estar focada no meu filho ou na minha filha, ainda não sei o sexo, e que eu ia respeitar esse momento, mas que eu também tenho que entender que eu estou fazendo isso num momento da minha vida que eu me preparei demais. Nós estamos assim realizados, gente, porque foi exatamente no momento que tinha que ser. Sabe quando a tua vida tá num ponto que tu pensa, nossa, isso veio para agregar como casal, veio para agregar no meu trabalho, veio para agregar na minha casa, na minha família. Sabe o que é tu contar pros teus familiares, pros teus amigos e todo mundo ficar emocionado, feliz, torcendo por ti, e não no momento que tu conta e as pessoas assim, nossa, vocês vão ter filho desse jeito, nesse estado, sabe? Tudo tá sendo incrível. Então eu fiquei pensando, calma, tu tem rede de apoio, tu tem uma vida estável, um trabalho legal, né, que me permite aqui ter essa disponibilidade de eu gravar quando eu posso, de eu atender quando eu posso. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo o novo site que eu fiz pro Projeto Tapa para ficar mais bonito, para explicar melhor o que é a mentoria, porque eu vejo que muitas pessoas não sabem que mentoria é essa que eu falo, né, que eu faço, porque eu tenho a mentoria e a consultoria, que são coisas diferentes. Então eu fiz o site do Projeto Tapa para deixar bem bonito para vocês. E por ter esse trabalho tão legal, essa disponibilidade, eu entendi. Calma, em algum momento tu vai voltar a se encontrar, tu vai voltar a ter vontade de trabalhar, a estar arrumada, enfim, assim, assado. Então, não é algo para ter um motivo de preocupação. Amores, como esse vídeo já está quase com 30 minutos, eu vou parar aqui e depois eu vou fazer uma parte 2 para falarmos das outras coisas que eu vivenciei com essa oração do Arcanjo Miguel. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês estejam gostando. Eu estava morrendo de saudade. Um beijo enorme e até o próximo.